Gravando, compartilhando a tela. Maravilha. Então, tudo isso que a gente falou aqui é para contextualizar, foi meio que diagnóstico. Então, essa primeira parte foi o diagnóstico. Então, a gente falou um pouco sobre a rinça, sobre esse impulso que a gente tem, que é muito instintivo, ancestral, de dominar, né? De querer absorver energia diminuindo o outro. Né? Então, o ser humano, no geral, tem isso, né? Tem esse condicionamento, né? Essa sinapse neural de muitas eras, né? Muitas gerações. Então, isso tá incrustado na gente. Então, romper com isso, a gente não é só uma coisa que está relacionada com a nossa história pessoal, está relacionada com um padrão genético, né? Humano, né? Sustentado por comportamentos por várias eras, né? Por muito tempo. Então, romper com isso não é tão simples assim. É por isso que no yoga, a gente tem, tanto no yoga quanto nas práticas budistas, existe muito a prática da presença, que é eu estar completamente atento, minuciosamente, no que eu estou fazendo. Então, eu estou aqui, eu estou reparando no movimento que eu estou fazendo, gesticulando com a minha mão, sei lá, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou prestando atenção na sensação da minha roupa. Quanto mais consciente, menos reativo. Esse é o propósito mais profundo da meditação. Né? Meditação não é só para a gente sentir essa leveza, o bem-estar que ela traz, né? Mas apesar que essa sensação de leveza e bem-estar está totalmente relacionada com isso, né? Então eu queria fazer essa correlação da violência, né? Ou da não violência, desse princípio ahimsa, com o chakra cardíaco. Então, o chakra cardíaco seria o nosso chakra do coração, que ele fica localizado nessa região aqui no peito, na região torácica, né? Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Então, esse chakra, esse centro energético, a gente tem vários centros energéticos no nosso corpo, né? Esse é apenas mais um deles. Então, o lance esse chakra está totalmente associado com os nossos pulmões e o nosso coração, né? Esses órgãos que habitam essa região do nosso corpo, né? E esse lugar, esse chakra é do elemento ar, que a gente fala, né? Então, o elemento ar, não é à toa que está associado com a respiração. Então, ele pode se dizer que ele é o ponto de encontro, ele é o ponto de convergência das energias do céu, né? Dos centros mais sutis, e da Terra, né, dos centros mais densos. Então, ele é o ponto de união do céu e da Terra. Ele está associado com o que a gente entende como amor, mas não apenas o amor romântico, o amor, assim como um princípio cósmico, né, uma frequência vibratória que está muito além da nossa compreensão racional, intelectual, mas é algo que a busca é a gente chegar nessa frequência, nessa vibração, e sustentar ela, cultivar essa vibração do amor, né, que é uma vibração, que é um estado vibratório, né, não tem a ver com a quantidade de conhecimento, de informação que a gente sabe sobre isso, mas sim o quanto que a gente age para isso, por isso. Né? Então, o estado de violência, então a gente está aqui. O coração, mas apenas algumas curiosidades sobre o coração. Ele é o primeiro órgão que se forma completamente na fase uterina. E ele possui um campo energético mais amplo do que o do cérebro. Ele possui células neurológicas. Então, hoje em dia, a gente entende que o coração não é só uma bomba de sangue. Né? Ele não serve só para bombear sangue para os nutrientes serem levados para o organismo. Ele também possui células neurológicas. Ele está totalmente associado com a produção de ocitocina, por exemplo, que é um hormônio que é muito produzido na fase da gestação da mulher e do parto, né? Então, no começo da vida do bebê.
que é esse hormônio que gera está associado com o amor, com a compaixão, com a preocupação incondicional, né, com a disponibilidade. Então, a produção de ocitocina numa mãe nova, né, mãe de um recém-nascido, é muito grande. É isso que garante a sobrevivência da nossa espécie. Esse hormônio ocitocina está muito associado com isso. Então, descobriu-se que o coração tem uma inteligência própria, que está associado com intuição, conexão com o propósito de vida, o todo ou a criação. A conexão com essa inteligência traz paz, fluxo, clareza, saúde. Pode ver, sempre quando a gente está no ódio, sempre quando alguém está com ódio, pode perceber, na maioria das vezes, a gente vai, se ela parar para se observar, ela vai sentir algum aperto no peito, né? Nos momentos que você está com aquela sensação, aquele sentimento de revolta, né? Percebe como que você está se sentindo nessa região do centro do peito. Então, uma meditação, uma prática muito interessante seria a gente parar tudo e se concentrar nessa região, ficar só respirando nela, né? Nessa região do peito, do centro do peito, né? E abrindo espaço nessa região. É uma prática muito interessante, porque a gente vai desbloquear, a gente desbloqueia o nosso amor quando a gente faz isso, né? A nossa capacidade de amar, que é uma capacidade natural, capacidade de amar, né? De doar, né? Então, quando a gente está com o coração com esse centro fechado, a gente fica mais egoísta, né? A gente fica insensível, por exemplo. É muito difícil conceber uma pessoa que vê uma pessoa na rua, dormindo na rua, e não sente nada, né? Mas tem muitas pessoas que não sentem, não se sensibilizam com isso, fingem, não conseguem ver, não conseguem se sentir tocadas por isso. E está associado com o cardíaco, com um bloqueio no cardíaco, né? Porque a vida é uma unidade, né? Então, se a gente não está conectado com o servir, com auxiliar as pessoas que precisam, então a gente vai sentindo cada vez mais essa sensação de falta de sentido na vida, né? Então a gente vai ficando desanimado, né? Tenta uma coisa, tenta outra, não dá certo, né? A gente perde a vitalidade quando a gente para de amar, quando a gente para de servir, quando a gente para de doar. Então por isso que tantas tradições, tantas religiões até, falam tanto dessa importância desse servir, né? Porque isso é benéfico para o nosso organismo, para a bioquímica do nosso organismo, o ajudar, está associado com esse centro, né? Esse centro aqui liberado, né? Essa relação que eu quis fazer da não violência com o chakra cardíaco, com o centro cardíaco. E uma coisa que meu professor sempre falava, que eu acho muito interessante, não existe cura pela revolta. É muito interessante isso. Então, toda essa propagação de ódio, a gente vê por aí, né, essa onda dos haters, das pessoas batendo panela e xingando e ofendendo, né? Por mais que isso só está gerando um karma, e a gente está chamando mais do mesmo, sem perceber. Então, aí que está o perigo da gente se identificar muito cegamente com ideologias, tanto ideologias religiosas quanto ideologias políticas, porque a gente perde o centramento, né? A gente perde o discernimento que vem do centramento, né? De a gente estar centrado em si mesmo, né? Então, até agora a gente fez o diagnóstico, né? De tudo isso, né? Então, esse tipo de informação, de conhecimento, é para quem já tem uma certa abertura, a pessoa que realmente está afim de se transformar, né? Por exemplo, se você for ver essas famílias aí que o marido bate na mulher, a mulher bate nos filhos, né? O cara chega bêbado em casa, um ser desse, possivelmente ele não tem ainda abertura para receber essa informação, para assimilar isso. Então, possivelmente ele nem vai buscar isso, né? Se vocês estão aqui, de alguma forma vocês buscaram isso, algo no ser de vocês, no nosso, né? Eu também me incluo, tá em busca disso. A gente busca evoluir, a gente quer ir além, né? Então, agora a gente vai falar, a gente fez o diagnóstico, agora a gente vai uma proposta de harmonização, né? Tudo isso eu procuro vivenciar tudo isso que eu vou falar agora. Então, é uma coisa que dá certo para mim, né? Então,
é uma partilha de algo da minha experiência, né? Vocês vão ver muita coisa parecida em escrituras, enfim, coisas que vocês vão pesquisar, porque eu me baseei também em estudos, né? Mas o que dá real, o que realiza a coisa, como eu sempre gosto de enfatizar, é a prática, né? É na hora que o bicho pega, né? Na hora que a nossa paciência é testada, né? Na hora que, enfim, na hora do desafio, né? Na hora da batalha. A verdadeira batalha não é a batalha contra outro, contra outra ideologia. Se a gente vence a batalha interna, todas as outras batalhas se resolvem, as externas, né? Segundo essa visão. Então, organismo saudável. Então, um organismo saudável está altamente associado com um ritmo cardíaco e respiratório harmônicos. Então, por isso que a presença, a consciência da respiração totalmente associada com isso, né? Espaço interior, né? Então, a gente criar espaço dentro, né? Sentir essa leveza, né? Então, nessa frequência do amor, a bioquímica do nosso corpo vai produzir hormônios benéficos, né? Como esse que eu dei um exemplo aqui, eu peguei um slide aqui de outra apresentação. E o medo, né? Quando a gente está no medo, que é a causa da violência, né? O medo, o xamã só reconhece duas emoções, o xamã, medo e amor, né? Ou você está em um, ou você está no outro. Todas as outras emoções são desdobramentos desses dois estados de consciência. Né? O medo é a contração, o amor é a expansão, a leveza. O medo é o peso, né? Então, no medo a gente produz excesso de cortisol e adrenalina, que em excesso desgastam o organismo, né? Então, isso está totalmente associado com a nossa imunidade. Por isso que, para a gente falar nesse assunto, é muito importante um aprofundamento. Porque eu sou um pouco... Às vezes eu não me sinto tão motivado, por exemplo, a ficar postando coisas no Instagram, porque fica coisa muito solto, sabe? E se a gente for realmente aprofundar, né, num assunto simples, por exemplo, que a violência, é uma coisa que é importante esse aprofundamento, é importante a gente ter um tempo para olhar para isso. Não simplesmente, é legal, você vê uma frase que te inspira ali, é bacana. Mas eu acho que falta muito essa questão do aprofundamento, né? Essa é uma crítica que eu tenho nessa era moderna da internet, né? Muita informação desordenada, né? Muita informação solta, mas muitas vezes a gente vê pouca prática, né? Maravilha. Então, emoções saudáveis, né? Quando a gente está nesse estado de consciência do amor, é sensação de leveza, bem-estar, fluxo, sensação de encaixe, de sincronicidade. Então, é como se as portas do que a gente busca se abrissem, né? Porque a gente não está na resistência, né? A gente consegue co-criar com a vida. Saúde é nosso estado natural, né? Não precisa depender tanto das circunstâncias externas, é um estado vibracional. Então, a partir desse estado é que as coisas externas vão fluir, né? Então, aqui, a gente falou um pouco sobre o pulmão, né? Isso aqui é só umas curiosidades, né, da medicina chinesa. Eu, como sou acupunturista, eu trago muito essa visão da medicina chinesa também. O Wei-Qi, né, que é a relação com o meridiano do pulmão. Né? O Wei-Qi seria o nosso kit de defesa. Então, seria como se fosse não é uma estrutura física, seria como se fosse uma camada, né, que a gente tem além da pele que protege a gente de agentes patógenos. Então, não é uma estrutura física. Por isso que a ciência não reconhece essa estrutura. É mais uma função do que uma estrutura. Que está associado com a pele, né? Então, o meridiano do pulmão, né, da medicina chinesa, está associado também com o órgão, o pulmão, propriamente dito, está associado com o que a gente entende como inteligência visceral e instintiva, que é o Po. Então, essa inteligência Po, ela está associada com a imunidade, né, com a nossa inteligência celular, com a organização natural do nosso organismo. Ela enfraquece essa inteligência natural que mantém o nosso corpo saudável, naturalmente, sem necessidade de medicamento, de nada. Ela enfraquece pelo medo ou excesso de substâncias, né? Então, por isso que é muito importante a gente respeitar, nessa visão, a gente respeitar os momentos de baixa energia, que é os momentos que a gente precisa parar, né? A nossa sociedade é muito corrida, então não valoriza-se esses momentos, ou
a gente não valoriza muito a nossa fragilidade. A gente acha que a nossa fragilidade é uma coisa a ser negada, é uma coisa a ser, como posso dizer, enfim, a gente para de... A gente não dá valor à nossa fragilidade. A gente acha que, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar por cima da minha fragilidade. Só que isso deixa a gente mais doente, porque a vida é um pulsar do yang e do yin. Então, é manifestar, recolher, né? Se movimentar, parar. Quando a gente perde esse ritmo natural, né, que se manifesta no nosso corpo também e na natureza como um todo, a gente quer forçar, então a gente fala que a gente tá indo contra o fluxo do Tao, né? Tá indo contra a dança da vida, a dança natural. Então, por isso que nos textos antigos do taoísmo, né, o Tao Te Ching, eles falam sobre a não ação. Né? Para a gente fica um pouco difícil entender essa questão da não ação, mas é mais entender isso como uma ação sem forçar, né, sem brigar. Então, a gente desiste de brigar com a vida, a gente se torna a favor do movimento da vida e confia. Tudo isso está relacionado com confiança, que está relacionado com o chakra cardíaco também, né? Então, a respiração consciente, então, por exemplo, quando eu lentifico a minha respiração, quando eu lentifico, quando eu respiro consciente, lento e profundo, o que que acontece? Vou parar aqui no compartilhamento, que isso não tem... O que acontece? A gente tem os elementos circulando no nosso organismo, né? A medicina chinesa reconhece isso há muito tempo, né? Que todos os 4 elementos, eles estão presentes no nosso corpo, né? Água, fogo, terra e ar. Então, pegando essa relação, pegando um fractal aqui dessa relação fogo e água, pensa que o nosso organismo é composto uma boa parte por água, né? 70% dizem. Conforme a gente vai... É interessante que quando a gente nasce, a gente tem muita água no nosso corpo. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água naturalmente. Porque é como se essa relação entre água e fogo, então o elemento fogo, que é o que mantém a nossa temperatura, o nosso corpo aquecido e várias funções. O elemento fogo, ele vai secando a água. Então, como que o elemento fogo seca a água mais rápido do que o natural? O excesso de atividade mental, né? Qual que é a relação isso tem com a nossa respiração? Quando a gente está naquela respiração, quando a gente está inconsciente, a gente está muito focado nos pensamentos, em resolver o problema. Quando a gente está nessa frequência do desespero, a gente hiperoxigena. Então é como se a gente consumisse mais vida, né? Os orientais falam isso, né? Quanto mais rápido a gente respira, menos a gente vive, né? Então é como se a gente literalmente consumisse nossa vida, porque o que alimenta o fogo é o oxigênio. Né? Então quando eu respiro controladamente, conscientemente, lento e profundo, eu tô, em outras palavras, poupando vida, né? Poupando minha vida. Então isso é muito interessante, tudo isso. Voltando aqui. A gente está finalizando já. Tá aqui. Eu separei aqui umas atitudes que eu sempre passo para todas as pessoas os alunos, clientes, enfim, que são atitudes que eu chamo de atitudes harmonizadoras. Então aqui a presença, que é o que eu sempre falo, eu gosto sempre de colocar ela em primeiro, que é um treino, né? Então criar a capacidade de observar as sensações sem nomeá-las ou tentar compreendê-las, que é a meditação, posso dizer, um exercício meditativo. Apenas deixar passar, em outras palavras, eu chamo isso de abrir caminho para a energia, né? Sentir sem interpretar. Então eu tô com raiva, sente a raiva. Não precisa descontar em alguém, projetar em alguém, mas se permita sentir aquela sensação física da raiva. Tá com medo? Sente o medo. Tá triste? Sente a tristeza, mergulha na tristeza. Dá espaço para a tristeza se manifestar, né? Porque muitas vezes esse choro ou essa descarga, às vezes
Eu tô com raiva, muitas vezes é uma energia que eu preciso descarregar. Então, quanto mais a gente começa a trabalhar conscientemente com as nossas emoções, ou seja, a gente consegue não ser tão reativo, ao mesmo tempo que ter esse cuidado de perceber quando que a gente precisa extravasar e de que formas conscientes que a gente pode extravasar a nossa energia, isso é inteligência emocional, a gente evita muito desastre, né? Meditação, então, isso é um treino, né? A gente treina na prática para depois manifestar isso na vida, no cotidiano, para estarmos fortalecidos na hora do balanço, né? Eu coloquei dessa maneira aqui, né? Então, criar a capacidade de se desidentificar dos pensamentos, do corpo de dor, que eu chamo aqui de criança ferida. Ou seja, é muito parecido com o que eu falei com o item de cima. Assumir o comando de nossas reações, que está associado com o não ferir. Acolher as sensações que a vida traz, sem resistência. Resistência gera tensão. Essa tensão associada com a identificação, com a mente, o conteúdo mental, a história de dor que a gente fica perpetuando e contando. Ah, mas como eu tô ruim, como sou não sei o quê, como fulano é ruim. Isso gera mais sofrimento, doença e miséria, porque a gente acaba vibracionalmente atraindo mais do mesmo. Então, eu não estou fazendo uma crítica, estou falando um fato, buscando trazer uma consciência para um fato. Quanto mais eu fico alimentando como eu sou coitado, como tá ruim, mais energeticamente estou chamando mais do mesmo, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer ser feliz, a gente quer se sentir leveza na vida, né? Fluxo. Outras atitudes que aí é num âmbito mais prático, que eu separei aqui, né? Que é cuidar, né? Então, qualquer ato de cuidar é terapêutico. Pode ser de plantas, de animais, ou mesmo cuidar de si, né? Se permitir receber um atendimento, uma acupuntura, uma massagem, fazer uma prática de yoga, qualquer coisa que seja, né? E que faça bem pra gente, é um ato de cuidar, né? Isso, tanto cuidando do outro, de outra pessoa, né? Por isso que está totalmente relacionado com aquela consciência do serviço. Isso vai produzir uma bioquímica saudável no organismo como um todo e fortalece a imunidade, né? Que é o servir, o amor em movimento, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Essa apresentação, essa prática, essa aula de hoje é uma expressão disso, né? Do meu coração, né? De algo que eu sinto satisfação em estar fazendo isso. Algo que faça seu coração vibrar, que beneficie você e outros seres. Então, a gentileza. Outra atitude que eu acho muito interessante é admirar, apreciar. Então, buscar admirar, ver a beleza da vida, né? Muitas vezes a gente foca muito no negativo, a gente foca muito no que a gente não tem, né? Isso está totalmente associado com o terceiro, que é agradecer. Então, se a gente lembra de cuidar, admirar e agradecer, a qualidade da nossa vida vai mudar, vai melhorar consideravelmente. Né? Quem vive isso sabe do que eu estou falando. Então, isso aqui é muito interessante, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Que mostra a dinâmica da energia da vida, né? Do universo. A expansão, contração, né? A busca do céu e a terra, né? O yang e o yin, né? Então, aqui é a nossa é o nosso estado vibratório, a nossa frequência cardíaca no medo e no amor. Então, isso prova que as nossas emoções têm um efeito imediato no nosso organismo, na bioquímica do nosso organismo. E como que a saúde está totalmente associada com isso daqui. Né? Aqui está escrito frustração e apreciação, mas pode chamar de medo e amor também. Que a frustração é fruto do medo e a apreciação é fruto do amor. Não se preocupem tanto com essa linguagem. Maravilha. Então é isso, pessoal. Queria abrir um espaço para vocês perguntarem ou falarem alguma coisa que vocês estejam inspirados a falar.
né? Se quiserem abrir o microfone aí, tem um tempinho para isso agora. Eu gostaria de falar. Pode ir, eu vou silenciar o meu aqui. Gustavo, está me escutando? É uma coisa que me desagrada muito, assim, que eu sinto uma agressão muito forte, quando eu olho o meu Face, as pessoas postando, tanto de um lado quanto do outro, a favor do governo, contra o governo, mas de uma maneira tão agressiva, e aquilo me agride tanto, e foi o que você disse que acaba gerando até um karma negativo. E eu sinto isso, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa história de karma negativo aí que você falou. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente está na frequência do medo, né, a gente não tem essa base interna, esse centramento interno, acontece da gente buscar segurança em ideologias. Então, a gente vai se identificar com imagens, com símbolos. Então, por exemplo, isso acontece no em time de futebol, né, o Palmeiras contra o Corinthians, a gente cria, o medo cria divisão, né? O medo, ele segrega, ele facciona. Então, o que a gente entende como facção é isso, né? O amor, ele não cria facção. O amor, ele une. Então, por exemplo, eu não, um professor de yoga que compete com outro professor de yoga, por exemplo, não tá na vibe do yoga, porque a vibe do yoga é a união. Então, quando a gente está muito nessa frequência de a minha ideologia contra a ideologia do outro, e eu vou querer me defender minha ideologia, porque eu me sinto ameaçado pelo outro, né? Eu vou querer buscar atacar o outro. Isso gera esse ciclo vicioso de ataque e defesa. Então, essa é a causa da violência, a identificação com a forma, a identificação com um dos lados da moeda. A moeda tem dois lados. Então, na verdade, até a nossa própria estrutura política, que é feita com partidos. Você pode ver, um partido, o que, que ele é? Uma parte, ele não é a totalidade. Então, a própria terminologia já está errada. Errada no sentido, não, nada está errado. Mas já é uma coisa que já está na hora da gente mudar isso, né? Porque todos os lados é aquela questão, né? Se a gente conseguir ter uma visão mais abrangente, conseguir agregar, unificar todas as visões, e não ficar só pensando em que eu não quero em estar certo, porque o medo faz a gente querer estar certo, faz a gente querer sobrepor a nossa opinião, obrigar o outro a gostar do que a gente gosta, obrigar o outro a fazer o que a gente faz, né? Que aí gera tudo isso que a gente entende, né? Exclusão, ódio, abandono, todas essas expressões são frutos disso, são frutos dessa falta do autoconhecimento, essa falta desse entendimento que a gente está conversando aqui. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja, na minha visão, é muito importante que a gente seja muito firmado no nosso ser, para que a gente não entre nesse jogo, né? E entenda como aquilo que a gente falou no começo da apresentação. O ser humano é uma criança engatinhando no universo. Então, a gente está. Algumas pessoas já entenderam mais profundamente essa coisa do amor, da evolução, outras ainda não, outras não estão abertas. Ou às vezes não chegou o momento dela. Então, entender é uma postura de aceitação, de compreensão perante todas as manifestações. Então, a gente não repudia mais aquilo que a gente sabe que é inadequado, que está gerando sofrimento. A gente observa, né? A gente respeita o tempo natural do desenvolvimento de cada ser, né? E procura não interferir, né? Aí quando a fruta estiver madura, a gente vai saber. Aí depois é só colher, né? Sem esforço, né? Não precisa necessariamente forçar ela a amadurecer enquanto ela não é madura ainda. Espero que tenha ficado claro. Mais alguém? A gente tem 6 minutos.
Ah, eu vou falar também, fazer meu comentário. Eu achei muito interessante essa lógica que você falou, principalmente do se abrir para o outro, né? Quando você faz uma comunicação não violenta, é você também ter a oportunidade de ouvir o que o outro tem a dizer, você concorde ou não, mas tentar, talvez, para empatia, né? Sentir um pouco da dor do outro para você ficar mais tranquilo também na sua própria defesa. Eu acho que é essa compreensão, e eu acho que é o que a gente nesse momento não tem vivenciado muito. Então é muito interessante. E é um desafio colocar isso em prática, né? Porque requer que você esteja presente consigo mesmo, consciente nas ações do dia a dia, né? Exato, perfeito, perfeito. Quando eu não, eu, eu diria até mais, quando eu não estou consciente da minha própria dor, eu não compreendo a dor do outro. Então eu acho que o outro está fazendo uma coisa contra mim. Quando eu estou consciente da minha própria dor, eu vejo que o outro, às vezes, ele está manifestando uma atitude defensiva para o meu lado, mas é porque ele está na dor, né? Se eu consigo fazer esse trabalho em mim, de dar um passo atrás, aí eu consigo encerrar o ciclo da guerra. Porque, assim, não, essa pessoa ela está sofrendo ali, ela está no momento de catarse ali. Então, isso vai fazer. É que cada situação é muito particular, né? Mas isso vai dando mais sabedoria, mais discernimento para a gente lidar com os conflitos do dia a dia, né? Com as diversas situações, né? Mais alguma coisa? 4 minutos. Ah, vou falar também então de novo, só curiosa aqui. Gustavo, achei muito interessante todo o papo que você deu e eu queria saber se você sugere algum texto, algum livro, alguma coisa que a gente possa também refletir um pouco mais sobre todo esse papo, se tem alguma literatura assim que você indicaria. Como eu sou nova aqui, enfim. Sim. Então, uma literatura que eu gosto bastante, que eu acho que traduz, que me inspira bastante, que eu sinto que é de uma fácil compreensão e assimilação, consequentemente prática, é o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu gosto bastante, porque ele traz bastante esse aprofundamento nesse assunto da presença, de como que está relacionado com as nossas reações e com a sociedade do jeito que ela é. Então, ele não é um livro de yoga, mas ele é yoga aquilo ali, né, que ele está falando. Então, é muito interessante. O Poder do Agora, Eckhart Tolle. E os Yoga Sutras de Patanjali, se você quer aprofundar na ahimsa, né, nos yamas e niyamas, nos angas do yoga, é os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma literatura básica, assim, para quem pratica o yoga, né? Para quem. Maravilha. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Maravilha. Então, também uma sugestão de prática que eu dou é a prática da meditação, a prática da presença, né? Que é quando a gente consegue treinar essa coisa de não se identificar com os pensamentos e com as sensações, para que a gente possa estar fortalecido no dia a dia, né? Então, se a gente tem uma prática diária, nem que seja de 5 minutinhos, se a gente tem o hábito de se recolher, fechar os olhos e só observar as sensações, a respiração, desapegar das expectativas, de resolver coisas, a gente vai perceber que a gente vai ganhando muito mais força interior. Então, eu dou muito valor para a prática. A prática do yoga em si, a prática de asanas é muito bom, que ajuda também a movimentar a nossa energia, né? Qualquer prática que a gente abre o coração, né? Que a gente abre o cardíaco, é muito bem-vinda. Então, principalmente nesse tempo da quarentena, recomendo bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fico muito feliz por vocês terem confiado, né, se interessado por esse trabalho. Eu tô aqui me virando nos 30 nesse período da quarentena, né? Não tenho mais dado aulas presenciais,
porque não está mais rolando, né? Em respeito a esse momento. Então, sempre recomendo muito para as pessoas, fiquem em casa, né? Uma recomendação que eu tenho dado também, uma indicação é apadrinhem alguém que mora na rua, né? Procurem ajudar, de alguma forma, instituições que estão lidando com pessoas em situação de rua, ou você mesmo, doe roupas se tem algum morador de rua perto da sua casa, doem roupas, né? Doem dinheiro, enfim, façam o que vocês puderem para ajudar os menos favorecidos, que esse momento está pedindo isso bastante, a nossa solidariedade. Se puderem contribuir com o trabalho, né, agradeço bastante, né, a Get Wellness está me pagando 60% a menos, né, abrindo esse jogo para vocês. Então, quem puder contribuir com o trabalho de alguma forma, eu deixo os dados bancários, né, no grupo do WhatsApp. Né, se você não puder, também entendo perfeitamente. Sintam-se muito bem-vindas aí, vou fazer essas práticas, essas aulas teóricas, vou fazer mais vezes isso, até para contrabalancear também, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Namastê. Bom descanso para vocês aí. Muito obrigado. Obrigada.